Eu vou ser muito breve, fui fazendo as minhas pequenas intervenções ao longo, né, da nossa... Todos me ouvem? Fui fazendo aí as intervenções ao longo das falas. Tá ligado, Flávio? Tá ligado? Todos ouvem? Esse negócio vermelhinho aí. Tá ligado. Tá vermelhinho, mas eu não tô... Eu acho que não tá. Alô, Não. Mas alô. tem um Alô. outro manual, não tá aí livre? Não? Eu acho que ele entra aos poucos, né? O som hoje não tá. Eu fui fazendo algumas intervenções em relação a características do decreto e da produção de dados em relação a essa questão da flexibilização da posse de armas. Doutor Antônio, não houve contradição entre as nossas falas, na verdade, elas são complementares, e era o que eu citava sobre a questão específica do decreto prever a autodeclaração de local para posse. Eu queria só fazer três pequenas provocações em relação a tudo que foi ouvido, né? Eu acho que desse debate aqui saiu um consenso em relação, com mais ou menos ênfase, à epidemia homicida que o Brasil vive. Um quadro gravíssimo, né, e macabramente estável de homicídios a cada ano, da ordem de 60 mil, ora um pouco mais, ora um pouco menos. No lado dos que são mais críticos à flexibilização, há uma preocupação evidente em relação ao aumento da violência homicida de gênero, né? E é verdade que é sob forte emoção, mas me parece que, tendo uma arma de fogo, essa emoção será mais letal. E tendo como mulher e como mulher negra a concordar com esse lado. Eu acho que há um consenso nos dois grupos, embora um dos grupos, tido como defensor do decreto, não se admita como tal. Eu achei engraçado isso, porque, a rigor, ninguém é a favor de nada, né? Todo mundo aqui está contra, ou pelo menos não a favor inteiramente. Então, significa que é uma sociedade, me parece, que não debateu profundamente esse tema, em que pese o fato dele ter sido um pleito, né, atendido numa campanha eleitoral. Acho que há poucas evidências de defesas efusivas desse decreto e desse conceito de flexibilização. Algo a ser notado nessa reflexão. Todo mundo concorda que a gente tem uma epidemia homicida, todo mundo concorda que isso precisa ser atacado, e, no entanto, me parece que, como a pergunta principal do nosso encontro é se a flexibilização da posse de armas aumentará a violência, me parece que há um consenso de que, no mínimo, não diminuirá, né? Eu acho que quem é explicitamente contrário ao decreto acha que pode, sim, aumentar, ou que aumentará, sim, em particular, os temas relacionados à violência de gênero, que ocorre predominantemente dentro das residências e, portanto, pode haver, sim, um aumento de letalidade, especialmente nesses casos e nessas relações interpessoais que são citadas pelos especialistas, dado que a posse de arma estará assegurada dentro de casa e nos estabelecimentos comerciais ou industriais. Eu acho que tem uma evidência não estatística, né, mas que eu acho que precisa ser considerada, que essa possível violação de posse e de porte, eu acho que a tendência em que você aumente a posse pode aumentar o porte não autorizado. Então, motoristas, cidadãos
sujeito a algum tipo de risco. E o próprio doutor Abrão lembrou o caso do Mato Grosso, né? Não precisa ter nem posse nem porte, as pessoas andam porque andam. Então, flexibilizando, me parece que subjetivamente é razoável imaginar que o porte também aumentará, mas eu vou deixar isso fora porque isso é subjetivo, né? Não é estatística objetiva. Objetivamente, eu acho que dessa mesa saiu uma percepção de que esse decreto e esse debate, né, em relação à flexibilização da posse de armas pelo cidadão comum, ele não ataca a nossa crise gravíssima de segurança pública, seja pelas ocorrências as mais diversas de crime, e nós temos consciência, e o doutor Abrão trouxe também mais os dados gravíssimos da questão das armas, do armamento pesado, das armas clandestinas, seja importadas, seja contrabandeadas, seja montadas, né, com partes e peças trazidas, que foi o crime que nós nos deparamos aí a partir da identidade dos assassinos de Marielle Franco. Portanto, me parece que a gente está fazendo um debate ou gastando tempo, mídia, espaço na opinião pública e debate político numa questão absolutamente secundária, absolutamente desnecessária para as necessidades que temos na sociedade brasileira em resolver a nossa epidemia homicida e essa organização mais sofisticada do crime organizado com armamento pesado, né? Eu acho que são as ponderações que eu gostaria de fazer, desembargador. E aí, para não me alongar mais, porque agora a gente tem precisamente meia hora para o final. Não. Vamos passar, então, a fase inicial de perguntas, mas antes de passarmos à fase de debates, propriamente, eu vou me permitir fazer algo que eu não costumo fazer assim, de forma tão explícita, mas como os debatedores, os palestrantes já se manifestaram, eu vou me permitir fazer algo que eu não costumo fazer assim tão explicitamente, que é dar minha opinião. Vou pedir vênia aos palestrantes, porque esse me parece um tema tão importante para a nossa sociedade. Vejam, esse decreto é de janeiro, nós estamos em março. Então, esse decreto terá, talvez, desdobramentos. Ou, pelo menos, esse decreto foi feito com o objetivo de ter desdobramentos. Então, eu me sinto na obrigação de dar a minha opinião. E eu acho que sim. Eu acho que esse decreto poderá, sim, aumentar a violência. Por que eu penso dessa maneira? Porque quanto mais armas nós tivermos em circulação, maior a possibilidade de violência, mesmo que sejam armas legais. Porque o indivíduo tendo essa arma em casa, ele pode, como bem explanou a professora nos slides, ele pode, por razões absolutamente eventuais, fazer uso dessa arma e ter um problema dentro de casa, seja com a mulher, seja com o vizinho, seja com quem for. Ele pode fazer uso, não sendo uma pessoa violenta, ele pode, por qualquer razão, fazer uso dessa arma, como a gente cansa de ver nos tribunais do júri, pessoas que não são violentas acabando fazendo uso de armas de fogo e tendo um problema com armas de fogo. Sem falar no indivíduo que adquire a arma para tê-la em casa e a leva para a rua e acaba usando essa arma no trânsito. E tem problemas no trânsito e acaba usando essa arma e mata alguém no trânsito. Então, por que nós vamos ter esse risco de efetivamente termos pessoas matando outras no trânsito? Então, há uma série de situações que os especialistas em segurança pública demonstram que efetivamente é possível que aconteça aumento de violência, morte decorrente de armas de fogo legais por causa disso.
Um outro fator que me preocupa, e que eu cheguei a mencionar quando estava sentado ali para a professora, foi o problema do controle de armas. Que este decreto me parece, com todas as vendas ao professor Antônio José, um decreto falho. Porque antigamente o que acontecia? O tempo de registro e de controle desse registro era de 3 anos. Depois ele passou para 5. E agora é de 10 anos. Vejam, em 10 anos, como é que o Estado pode controlar uma arma? Quais são as formas de controle que o Estado tem de uma arma lícita? Ele vai fazer algum tipo de controle desse armamento? Ele não tem como fazer, ele não faz e ele não terá como fazer. Então, qual é a possibilidade, e é grande a possibilidade, que em 10 anos essa arma, licitamente na mão de alguém, acabe sendo utilizada por outras pessoas. Então, vejam, essas armas compradas, adquiridas licitamente na mão de um indivíduo, vai acabar passando para a mão de terceiras pessoas. Quantas pessoas têm morrido em razão de armas licitamente adquiridas? Isso é estatística, não sou eu que estou dizendo. Então, são hipóteses que efetivamente têm que ser consideradas para que se possa afirmar, com base em estatísticas, de que sim, provavelmente haverá aumento de violência. E é preciso que estejamos atentos para isso. E aí há um outro fator que me parece mais grave. E eu estou agora falando isso com base nas palavras do presidente da República, que foi algo que não foi suscitado aqui, e agora eu vou falar sobre isso, no dia do discurso dele, quando ele lançou o decreto. O presidente da República disse, palavras dele, no dia em que lançou o discurso, ele mencionou que esse decreto tratava sobre a posse de armas, mas que o porte de armas, ou seja, o indivíduo poder ter a arma e carregar a sua arma para onde bem quiser, era uma pauta que deveria ser discutida nos próximos meses. Isto aí não fui eu quem disse, não foi nenhuma outra pessoa que disse, foi o presidente da República no dia em que lançou este decreto. Ele já lançou esse decreto dizendo que nos próximos meses a pauta seria discutir o porte de armas. Vocês já imaginaram o que é porte de armas num país de barbárie como o nosso? Num país em que já é um dos países em que mais se mata no mundo, como o nosso? O próprio presidente da Câmara dos Deputados, outro dia disse, não fui eu, essa afirmação sobre barbárie não é minha. O próprio presidente da Câmara dos Deputados disse, porte de arma no Brasil, isso é barbárie. Dito, portanto, pelo presidente da Câmara dos Deputados, hein? Aliado dele, do presidente da República. Então é preciso que estejamos atentos, porque a combinação de mais posse de arma com um futuro em que tenhamos porte de arma, vocês já imaginaram o que isso significa? O que isso poderá significar para a nossa sociedade? Precisamos estar atentos, porque porte de arma não vem, graças a Deus, não vem por decreto. Isso depende de modificação legislativa, graças a Deus. Então, ele não poderá fazer isso numa canetada, nem ele, nem o Moro. É necessário que o Congresso atue. Então, nós, da sociedade organizada, teremos que estar atentos, porque se nós achamos que isso é um equívoco, nós temos que atuar contra isso. Porque eu acho que eu não preciso dizer muita coisa, vocês já ouviram todos, eu acho que aqui ninguém discorda que porte de arma no Brasil
é um equívoco. Se alguém quiser discordar, fique à vontade. Mas eu duvido que alguém aqui discorde que porte de arma no Brasil é um equívoco. Um equívoco absurdo. Eu já acho que muitos que têm direito ao porte de arma não deveriam ter. Imaginem porte de arma generalizado. Então eu deixo até para o início do debate essa discussão sobre o que vocês pensam sobre essa questão do porte de arma, se há mais alguma coisa para ser dito, e a partir daí eu abro para o debate, caso alguém queira se manifestar sobre essa questão do porte. Eu só queria aproveitar a oportunidade, concordar com o desembargador Alcides, e dizer o seguinte, enquanto houver Congresso, o Congresso terá que deliberar sobre esse tipo de assunto, esse assunto porte, mesmo a posse, ainda que por decreto, se vem precedido de um debate político, o presidente, os deputados, senadores são eleitos. Agora, o problema é o seguinte, quando o presidente da Câmara dos Deputados, que tem uma centena de seguranças, fortemente armados, com fuzis, enquanto magistrados, desembargadores, procuradores de justiça, que tem porte funcional, que tem, muitos deles, segurança dada pela Polícia Militar, sustentarem que o porte, enquanto só nós falarmos isso, desembargador Alcides, eu tenho certeza que a resposta nas urnas será em sentido diametralmente oposto. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque essa é uma questão, por isso que eu frisei, essa é uma questão essencialmente política. A relação que se estabelece entre o indivíduo e o Estado. O indivíduo é indivíduo, ele tem cidadania, ele tem o direito, eu não defendo o porte, já saímos da posse. O indivíduo tem o direito de possuir licitamente uma arma. A mim me parece que o indivíduo deve ter o direito de escolha, deve ter a liberdade. Eu não acho razoável, minimamente razoável, que o Estado possa interferir dentro dessa esfera de liberdade. Todos os estados totalitários que surgiram, né, no início do século passado, estão ressurgindo agora, foram estados que logo num primeiro momento promoveram o desarmamento da sociedade civil. Todos. E aqui ao lado, muitos gostam do regime, alguns aplaudem, muitos são entusiastas. Nós temos aqui ao lado, na Venezuela, exemplo disso. É uma população completamente desarmada e o governo armando milícias, né, de cidadãos milicianos, para defender, né, uma ditadura. Ali não há ninguém votando contra ou a favor da posse do porte de arma. Então, eu penso isso, né? O que eu disse, eu não sou armamentista, desarmamentista. O que eu defendo é o direito de liberdade. O Estado tem que ter limite. O Estado tem limite, né? O Estado não pode dizer como eu vou educar o meu filho, se ele vai aprender que ele nasceu homem, ele vai ser homem, que ele é mulher, ou que ele tem direito às coisas. Eu acho que isso não está na esfera de decisão do Estado, isso é uma decisão do indivíduo. Então, se o Estado não garante a nenhum de nós minimamente a segurança, eu penso que esse mesmo Estado não pode, em hipótese alguma, sob pena de nós sermos cidadãos de segunda classe, de estarmos na menoridade da cidadania, esse mesmo Estado não pode dizer, olha, você em hipótese alguma pode possuir armas de fogo. Todos devem possuir armas de fogo? Acredito que não. Dentro daquilo que o decreto prevê, podem. E o decreto é o que eu volto, o desembargador Alcides tocou no outro ponto importante, o prazo, e já modificou nos governos anteriores, era de 3 para renovar o registro, 3, 5, 10. Sabe por que passou para 10 e daqui a pouco? Porque o prazo pode ser de 1 ano, de 6 meses, 5 anos, de 10 anos. As armas lícitas regulares continuam lá, regulares. E as armas que forem extraviadas, roubadas, furtadas, elas vão ser objeto de registro policial. Enfim, o Estado tem, bem ou mal, como controlar, né, essas armas. E depois que a arma é roubada, é furtada, ele não sabe para onde a arma foi. Mas ele tem como rastrear. Hoje não rastreia mais nada, porque as armas quase todas estão com sinal de identificação raspado ou suprimido. Quer dizer, né, agora o que eu entendo é isso, né, para finalizar, para não me alongar mais. Eu acho que o Estado tem que ter limite. Sabe por quê? Porque o desembargador Alcides é uma pessoa extremamente bem intencionada. Tudo que ele fala, concordo com tudo. Não gosto de arma, acho que a arma potencializa a violência, mas eu acho que o porte é uma questão diferente. Mas eu acho que em relação à posse, em casa e ambiente de trabalho, eu acho, primeiro, que não houve flexibilização alguma. E segundo, eu acho que o cidadão deve ter o direito de escolher.
só, desculpa aí Não, que isso. ter me estendido. Eu quero só trazer uns esclarecimentos aqui. Primeira questão, com relação ao controle de arma. Desculpa. Com relação ao controle de arma, a doutora Joana está certa. Nós somos o único país que tem um sistema de arma, sistema único de arma que é fake, não é verdade. Parece, mas não é, porque você tem um sistema único de arma que, na verdade, são dois. Então, eu acho que isso é uma questão de combater hipocrisias. Você tem um sistema nacional de armas com a Polícia Federal e você tem um sistema nacional um sistema de armas com o Exército. Nós temos que parar com isso. Vamos escolher, vamos para um lado ou vamos para o outro. Outra coisa com relação ao controle de arma. O Brasil é engraçado. Você sai do Brasil, você vai vendo isso. Se você olhar de um modo geral a sociedade lá fora, você tem liberdade com responsabilidade. Certo? É mais ou menos assim que funciona. Então, como é que é isso? Nós, quando dizemos, não, mas a autodeclaração do cidadão. Gente, como é que faz? Quando eu nego ao cidadão fazer a autodeclaração de idoneidade moral, eu estou invertendo a presunção de inocência e a presunção de decência que todos nós temos. Você já para, é porque está no nosso DNA. Nós temos o péssimo hábito de duvidar de todo mundo até prova em contrário. Vou dar um exemplo nítido. Saiu agora a lei de desburocratização em setembro. Foi uma lei aprovada pelo Congresso. Goste ou não, foi uma lei aprovada pelo Congresso. O que ele exige ali, via de regra? Que você não precisa mais autenticar documento e não precisa apresentar firma, reconhecer firma. Você chega em muitos órgãos, inclusive jurídicos, e a pessoa te exige o documento autenticado, mas existe uma lei dizendo que eu não preciso autenticar. Ou traz, eu não vou protocolar. Ou traz, eu não vou aceitar. Quer dizer, o Brasil virou uma esculhambação tão grande que todo mundo descumpre lei a propósito de cumprir lei. Então, quando eu falo desses argumentos, eu falo essas coisas, a declaração, e, na verdade, o procurador Antônio José falou uma coisa certa. O Estatuto ele liberou. Olha só, é que nem a seguinte, olha só. A partir de amanhã está liberada a aquisição de Rolls Royce no Brasil. 600 milhões. Pô, legal. Tem uma concessionária para eu ir lá ver? Eu me lembro que eu era garoto pobre, a alegria de pobre era ir ao aeroporto internacional, ver o Concorde e levantar voo. Eu nunca ia andar de Concorde, nunca, e até hoje nunca ia andar de Concorde. Mas eu ia. Quer dizer, estava liberado para lá? Estava. Quem é que tem condição hoje de pagar 10 mil reais numa arma? Se forem 40. Cara, 40 mil reais você compra um apartamentinho, uma kitnet. Vocês já pensaram nisso? Quer dizer, o cara, entendeu? Ou o cara compra uma casa ou compra uma arma, depois ele compra a casa. E, na boa, ele fica com a faca atrás da porta. Fica com um porrete, sei lá, foi um taco de beisebol. Mas é verdade. E quando eu falei com a doutora Ana Basílio, eu não quis dizer que não seja uma verdade. Agora, eu tenho muito medo, porque eu julgo o feminicídio todo dia. Eu vou ser honesto para vocês, a sensação que eu tenho que se a gente implementar pena de morte para o feminicídio, ele vai continuar subindo, as estatísticas vão continuar subindo. Mesmo que o cara seja condenado à cadeira elétrica, depois ela vai continuar subindo. Por quê? Gente, a sociedade está doente. Einstein dizia que a tendência do ser humano é a buscar a solução mais fácil. Por que eu digo isso? Porque nós coisificamos o nosso problema. Tem muita morte. A culpa é da arma. Eu recebi um dado agora, mostrei para o doutor Antônio José, que os 4 vítimas de Suzano, é um laudo preliminar lá, eu não vou falar nomes nem dados aqui, morreram de traumatismo craniano. Ou seja, a princípio não foram disparos de arma de fogo. Ele até baleou as pessoas, tem ferido, caído, e ele foi dar o confere com outras armas que não eram de fogo. Então, quer dizer, eu volto a dizer, nós temos que... Aí, qual é o problema? O problema é da internet. Mas nós coisificamos nosso problema. Filhinha, você tá chata, chorando hoje, fica com o celular do papai e joga. E depois o problema do iPad. Depois o problema do iPhone. Depois o problema do carro. O que eu quis aqui a vida toda, o que eu quis aqui, quando eu falo em denúncia, é trazer a vocês uma visão para que a gente discuta. Eu não quero ser dono. Se vocês já pararam para pensar que se eu tiver certo, vai morrer mais gente?
Por isso que não tem defesa de decreto. Porque eu não aceito, senão nós somos psicopatas. Eu não aceito que alguém queira defender morte. No fundo, todo mundo quer a mesma coisa. Nós queremos andar tranquilamente na favela onde nós nascemos. Não é música. Mas é verdade. Eu não quero mais morte. Eu quero estar errado. Quando eu venho falar, eu quero estar errado. Porque se eu tiver certo, morre mais gente. E quem garante que dentre esses mortos não vai ser a minha filha? Hein? Porque, olha só, o projeto saiu do cano, ele vai achar alguém. Pouco importa se você é negro, homossexual, branco, azul, amarelo. Vai morrer. Então, a discussão não passa por aí, gente. Nós precisamos nos despir de hipocrisias, nós precisamos nos despir de preconceitos e nós precisamos entender que essa guerra é de todos nós. Está errado, realmente, porte de arma para todo mundo. Está maluco. Está maluco. Porque, olha só. Aí vamos pegar uns estudos novamente. 85% das pessoas que morreram, gostam dos Estados Unidos? 85% das pessoas que morrem nos Estados Unidos morrem com a própria arma. E aí foi por isso que eu falei de debochar do armamentista e do desarmamentista. Porque quando eu cheguei para os desarmamentistas, que eu sou amigo, falei, aí, vocês já leram o decreto? Por isso que o doutor Antônio José falou. Vocês já leram o decreto? Caraca, vamos comprar fuzil a rodo. Aí, tá vendo? O cara não leu o decreto. Aí eu cheguei para os armamentistas, aí, já comprou o fuzil? Parecia o Muttley, metraidor. O presidente não traiu ninguém, eu não sou defensor do presidente. Ele em nenhum momento falou importe. Se num momento futuro ele vai falar importe, vamos lá combater. Concordo. Não, ele falou... Não, peraí. É uma pauta, mas é uma pauta futura. Uma pauta futura importa dizer que nós é que vamos decidir. Não é ele. Não é ele. Ou então ele fecha o Congresso, como, aliás, a antiga presidente queria. Inclusive o Supremo. E isso vazou em documentos públicos. Então, ou ele fecha o Congresso, fecha o Supremo, e põe porte de arma, fecha tudo, vamos ficar que nem a Venezuela comendo cachorro, o nego defendendo, mas indo morar em Paris. Beleza. Agora, enquanto ele for presidente eleito, a vontade é minha, porque está lá no artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Então é isso que eu falo. Nós precisamos nos despir de preconceitos. Nós precisamos enfrentar a questão da arma como ela de fato é. E me perdoe, eu não estou vendo a discussão da arma como ela de fato é. Eu não estou vendo a discussão da arma com a potencialidade que ela deva ser discutida. Volto a dizer o exemplo do cano. Nós estamos discutindo um cano entupido quando o Brumadinho está ali acima, ó. E a hora que ele romper, vai morrer preto, branco, azul, amarelo, gay, ou homoafetivo, ou juiz, ou promotor. Porque, inclusive, agora nós vamos entrar na questão do juiz. Acho mesmo, fica todo mundo aqui falando com porte de arma, com segurança. Eu me recordo bem, e vamos falar a verdade, já que é para falar a verdade, eu me recordo bem quando a amiga que eu gostava, a Patrícia Cioli, foi morta com 21 tiros. Covardia. Uma mulher morta com 21 tiros. E aí teve juizado civil querendo segurança. Porque pela primeira vez, eu acho, na nossa história, nós descobrimos que a nossa capa não era do Batman. Porque o juiz achava. E aí eu vi juiz querendo arma. Por quê? Porque pela primeira vez se sentiu vulnerável. Mas essa vulnerabilidade não pode levar ao descontrole. E nós estamos descontrolados. Aí vou pegar uma aula, foi meu professor e conhece a minha história. Não se legisla e não se resolve em momento de clamor popular. É isso. Deixa. Alô? 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 Eu acho que vai subir, né? Vai subir. Eu queria só fazer uma pontuação de algumas coisas que foram faladas. Eu concordo inteiramente que a sociedade concorda. Todo mundo quer chegar no mesmo lugar, menos homicídios. E eu acho que a discussão é exatamente como se chega lá. E a discordância está aí. Tem gente que acha que você tem que dar direito ao cidadão, que ele tem direito a se proteger. E gente que acha que isso é um dever do Estado. E aí eu queria trazer um conceito que a gente aprende no primeiro semestre de economia, que se chama externalidade. Externalidades são as consequências para terceiros de que não são levadas em conta quando a pessoa toma uma decisão.
arma é algo que tem uma enorme externalidade, no sentido que, se ela decide usar uma arma, ela está afetando a minha segurança, porque eu tenho, e todas as pessoas da sociedade, porque aumento a chance de encontrar outras pessoas armadas. Tudo que é externalidade, o Estado tem que regular. E a gente não está falando de proibir, a gente está dizendo de ter regulações sobre isso. O maior exemplo de externalidade é cigarro. Por que cigarro as pessoas não podem fumar livremente? Porque a fumaça tem externalidade sobre os outros. Então, eu acho que isso é um conceito pouco levantado na questão. Não é uma questão de Estado mínimo e Estado máximo, liberalização. Eu sou super a favor de diminuir a presença do Estado em várias áreas que são consideradas essenciais, setor público, como educação, saúde, etc. Não precisa necessariamente ser o provedor do Estado, pode ser um provedor público, pode ter provedor privado em várias áreas. Mas, onde há externalidade, o Estado tem que atuar. Tá? Isso é uma coisa assim, que, na Faculdade de Economia, a gente discute muito sobre isso. A outra coisa que, para mim, é estranho o argumento de que eu concordo que o nosso problema, um problema muito forte no Rio, é a arma de uso restrito e a arma de alto poder de fogo, que geram o controle território, que aqui no Rio é muito forte. Mas eu não entendo como isso pode gerar argumento para virar e falar, então eu vou pegar aquela coisa que é um problema menor, e que eu discutiria se é um problema menor, e falar, eu vou deixar ela crescer. Porque o que a gente tem de evidência, na verdade, é que, de evidência, e aí dados concretos, a gente tem um número de fuzis no Rio apreendidos que nenhum outro estado tem. Mas, se a gente quiser olhar todas as armas apreendidas, e o Instituto de Segurança Pública divulga esses dados todo mês, eles têm relatórios sobre isso, 81% do que é apreendido no Rio é revólver e pistola. E 60% é uso permitido, não é uso restrito. Então, a gente não pode menosprezar o efeito que é a arma de baixo calibre, a arma de porte pessoal, sobre o nosso dia a dia. Isso, hoje, está controlado. A gente, hoje, está discutindo de pegar um problema que foi controlado e descontrolar ele de novo. Eu acho que esse que é o ponto da discussão central. E, exatamente pela questão de que nós estamos, como sociedade, descontrolados, eu acho que esse não é um momento onde todas as paixões estão afloradas de virar para as pessoas e falarem, defendam-se sozinhas. Obrigada. Eu só acrescentaria, desembargador, um detalhe, que tanto na questão do feminicídio como o crime de ódio contra minorias não são realizados com metralhadoras, são com armas de pequeno calibre, só para complementar a professora Joana. Eu vou dar a palavra para a doutora Silva, mas depois eu queria deixar a palavra com eles, senão a gente não passa a palavra para o público. Não, eu só queria fazer um comentário para restabelecer qual é o nosso debate aqui. Né? Eu acho que a pergunta que a Emerge faz é muito importante. Flexibilização da posse de armas. Aumentará a violência? Nós vamos monitorar. Nós vamos acompanhar. Nós vamos dizer se aumentou ou não. Assim como nós fizemos no período da intervenção, nós fizemos um monitoramento diário do que aconteceu com a intervenção, não só monitorando números de homicídios, roubos, etc., mas de tiroteios, de balas perdidas e de operações. E onde? E quantas? E em que lugar? E que efeito teve? Quantas armas apreendeu, etc. Quer dizer, tudo que a gente puder monitorar, nós vamos fazer um monitoramento no Rio e no Brasil de uma rede de observatórios de segurança pública, e nós vamos ter condições de dizer se aumentou ou não a violência depois da flexibilização, depois do decreto. O decreto foi tal dia, nós vamos monitorar. O que eu acho que é importante lembrar aqui, só para a gente não ficar falando de tudo e, bom, ninguém sabe bem o que as pessoas estão pensando, é importante lembrar aqui duas coisas. Primeiro, quando você fala de flexibilização do Estatuto do Desarmamento, você não está falando só de morte. Morte é o efeito final. Quando a Tereza fala, né, Ana Tereza? A Lei da Maria da Penha é quem? É alguém que sobreviveu a um tiro do marido e ficou paraplégica. Né? O livro dela é Eu Sobrevivi. Então, pensem que nós não vamos monitorar só os homicídios. E como a gente já disse, homicídio, quando você tem 60 mil, se você tem 10 casos de meninos que pegam a arma do pai em casa, que adquiriram agora,
com a flexibilização e levam para a escola e matam um coleguinha, você vai ter só mais 10 casos. Em 60 mil, isso não vai fazer diferença. Se você tiver 20 casos, em 60 mil, isso não faz diferença em estatística. Então, a gente vai também monitorar de outras formas, por outras redes, olhando para outros temas, procurando ver o que aconteceu. E a última coisa, e também é o seguinte, e suicídio? Suicídio é a típica situação que pode ser prevenida ou pode ser precipitada pela presença de arma de fogo. Não é por acaso que suicídio de agentes da lei de policiais hoje em São Paulo, policiais morrem mais por suicídio do que como vítimas de criminosos em confronto. Não é absolutamente o caso do Rio de Janeiro, que a gente teve no ano passado 94 casos de policiais mortos. Mas em São Paulo se morre mais por suicídio. E o que o policial usa na hora de se matar? A própria pistola. Então, assim, a gente tem muita coisa para monitorar. E um último comentário, só para a gente saber do que a gente está falando. Nós estamos falando de uma ambiência. É exatamente. O estatuto, o decreto flexibilizou e vai pegar um pedaço da sociedade. Mas quando um presidente vem e flexibiliza o estatuto do desarmamento, o que ele está dizendo? Então, não é só o estatuto. A gente vai monitorar os efeitos desse ambiente novo no Brasil, sob Bolsonaro, sob Witzel, sob Camilo no Ceará, sob o governador de Pernambuco, o da Bahia. Nós vamos monitorar novas políticas de segurança com esse ambiente que não é só a flexibilização do desarmamento, são as sentenças que juízes dão, por exemplo, autorizando ou favorecendo ou flexibilizando a violência policial ou o excesso do uso da força. São as mídias sociais estimulando isso. Enfim, são um monte de efeitos na sociedade brasileira que o Rodrigo Maia, surpreendente, chamou. Você falou, não, peraí, calma. Isso também já é barbárie. Então, a gente está se dirigindo como país, é isso que a gente tem que ver. E o decreto da flexibilização do desarmamento pode não ter ele em si um efeito estatístico imediato em número de homicídios, mas ele é um ambiente de endurecimento penal e de flexibilização da ideia de que conflito com a gente resolve com arma, dando tiro um no outro, como se nós já não fizéssemos isso suficientemente. É isso que esse conjunto de situações estão sinalizando. Quando você diz, policial pode sim atirar, que você está protegido. Nós estamos dizendo, no Brasil, é isso que nós temos que monitorar. É isso que nós temos que entender. É esse caminho que o Brasil está tomando, que a gente vai ver os efeitos que isso vai produzir na sociedade nos próximos anos. E, para isso, nós estamos criando uma rede brasileira de observatórios de segurança pública. Bom, vamos passar aqui as perguntas aqui do... Não, deixa o do pessoal Rodrigo. perguntar. Vou começar pelo meu querido desembargador. Kiko, alguma pergunta? Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar todos os participantes de todo o grupo heterogêneo, saem as melhores ideias e as melhores conclusões. O debate foi no mais alto nível. Posso dizer que concordo com quase 100% do que disse o doutor Antônio José e o doutor Alexandre Abraão, mas também não posso discordar do que foi dito pelos outros participantes da mesa. Daí, jornalista Flávio, talvez seja dificuldade de se defender ou não o decreto, porque, como toda lei, ela tem pontos positivos e pontos negativos. O doutor Antônio José está coberto de razão quando diz que o Estado tem que ser mínimo, e eu concordo com o senhor nesse ponto, doutor, que o cidadão tem que ter consciência se ele pode ou não ter uma arma em casa, se ele está suscetível a dar um tiro na mulher ou não. Porque eu acho, doutora Ana Tereza, que o feminicídio, antes de mais nada, é uma questão de caráter. Uma questão de caráter. Eu estou com a mesma mulher, 23 anos, nunca levantei a voz para ela, muito menos a mão. E se eu tiver ou não uma arma em casa, isso não vai mudar. Então, pode se facilitar? Pode. Agora, é uma questão de caráter. A questão de responder a pergunta do prospecto do evento, se vai diminuir ou não uma violência, é um exercício de futurologia. Eu acho que ninguém aqui está apto para isso. Pode aumentar a violência? Pode, mas também não. Outra questão que eu acho interessante foi que os dados, que devem ser sempre respeitados, muito bem apresentados pela professora Silva, pela professora
Joana, os dados que nós trabalhamos, que qualquer ser humano trabalha hoje, ele é um. Se não fossem as redes sociais, eles seriam outros. O número de feminicídio hoje é considerado, é elevado, posso afirmar que sim, por causa das redes sociais. Eu vou dizer que há 10, 15, 20 anos atrás também não era esse número, que houve uma crescente. Eu acho que houve uma crescente na publicidade desses números, na publicidade dos casos. Então, eu gostaria de parabenizar a todos, parabenizar a sua iniciativa, doutor Alcides, uma questão altamente relevante, um debate em alto nível, e mais diretamente ao doutor Abraão, que está com a mão na massa ali, julgando todos os dias. Como seria, na sua opinião, doutor, essa questão, que não deixa de ser um homicídio, mas acho que aí é um homicídio até com maiores benesses, inclusive legais. O cidadão está com porte de arma em casa, eu estou com minha arma em casa, e alguém, um indivíduo, um bandido, entra na minha casa, e eu tenho lá minha mulher e meus 2 filhos. Se eu tiver com uma arma na rua e eu for assaltado e ele levar o meu relógio, ele pode virar de costas para mim que eu não vou dar um tiro nele. Agora, eu não sei qual vai ser a minha reação se eu estiver dentro de casa com minha mulher e meus 2 filhos e encontrar alguém na sala, com uma arma também na cintura. Provavelmente, minha reação vai ser outra. Na sua opinião, como um juiz do júri, como se encarar essa questão? Como se encarar sob o ponto de vista legal? E mais, como se encarar sob o ponto de vista prático? Sob o ponto de vista prático, o cidadão de bem que está armado em casa e se vê ameaçado, ou putativamente não, mas de fato, por um meliante que está dentro da sua residência, dentro do seu sítio, dentro da sua casa, para dentro do seu apartamento, e está com uma arma de mesmo calibre, ou calibre até inferior, que não seja um fuzil, que não venha assustar tanto, de 2 ou 3, e você se defende dessa forma, e a sua posição pessoal e legal em relação a um vizinho também que testemunha essa situação e vem em socorro daquele cidadão de bem, do seu colega, do seu amigo, do seu vizinho que está ali dentro de casa, também na posse de uma arma. Eu não sei se eu fui claro na minha pergunta, mas eu gostaria de, antes de mais nada, parabenizar a todos. Obrigado. Desembargador, eu vejo, eu falei ainda outro dia sobre o negócio de legalidade de tiro e precisão, ficou esse negócio, essa discussão, e eu disse o seguinte, olha só, me estranha que as pessoas ainda discutam isso. E as coisas vão sendo repetidas e as pessoas vão esquecendo. Nós não podemos esquecer que o artigo 25 do Código Penal, que está em vigor, foi, na verdade, reestruturado e trazido, tendo como mentor um dos maiores defensores da história do mundo, do Brasil, né? Dos maiores defensores dos direitos humanos do mundo, do Brasil, um homem das liberdades. Eu acho que Heleno Cláudio Fragoso fala por si. Trabalhou contra a ditadura. E de quem é a redação do artigo 25 do Código Penal? Na verdade, se você for olhar o mundo todo, as próprias Nações Unidas falam no perigo iminente. Se você está na iminência de sofrer uma agressão, ou uma ação injusta da qual você não motivou, a reação é instintiva. Eu não precisaria de um direito ou de um dispositivo de lei para defender isso, porque é imanente ao direito natural. Meu Deus do céu, se está a mão no seu pescoço agora, a senhora vai reagir. Vocês vão lutar contra... Por mais pacifista que você seja, você vai lutar porque você quer a vida de volta. Seja do seu vizinho, que é uma pessoa querida, seja de uma pessoa que você nem conhece. Ou quantas vezes vocês não viram pessoas adultas morrendo para salvar uma criança? Eu nem conheço aquela criança. Mas você vê uma criança se afogando, não dá, né? Você é um peso na consciência. Quando você olha, você foi. Então, é imanente do ser humano defender. É aquela história, eu gosto muito daquela história do Caio e Tício, né? Desde que o mundo é mundo, desde o Código de Hammurabi, Caio e Tício estão dentro daquele maldito, daquele bote, um empurrando o outro. Caio, Tício, às vezes botam o Mev, tira o Caio, porque o Caio deve ter ido ao banheiro, não sei. Mas é sempre aquilo, né? E eu acho que a melhor coisa para defender isso é o estado de necessidade. Caio e Tício no barquinho, o barquinho está afundando. Ai, meu Deus, o Caio empurrou o Tício.
Caio praticou um homicídio, o caso dos exploradores de caverna, que você estuda lá, Introdução à Ciência de Direito. Então, na verdade, é aquilo, estado de necessidade, pô, eu não quero morrer, vai você para dentro da água. Bom, mas eu fui para dentro da água. Por quê? Porque era minha mãe, minha filha, a mulher que eu amo. Eu fui para dentro da água, né? O Titanic, né? O cara, pô, botou a mulher e morreu, era o amor da vida dele. Ele sabia que não viveria. A mesma coisa. O senhor ama a sua esposa. Como é que o senhor vai se libertar da ideia de que aquele homem, porque ele pode estar ou não, ele pode ou não, é o que eu digo, quando eles roubam a nós, é uma coisa, mas quando eles roubam as nossas filhas, as nossas mulheres, lembre-se que elas têm um atrativo que nós não temos. E aquele homem na sala pode ser alguém que vai levar a sua televisão, mas pode ser alguém que vai estuprar a sua mulher, que vai estuprar a sua filha. Nesse curso do M8, tinha um agente federal, eu não sei se do DEA, que ele não portava arma. E nos Estados Unidos julga muito leading case. O senhor me falou isso agora, me veio na cabeça uma coisa que... Aquilo me fez tão mal, eu saí com lágrimas nos olhos. E ele estuda, ele traz o preso para contar a história, de por que ele fez. E eles trazem, um agente senta e conversa, que ele era contra a arma de fogo. Eu, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo que todo mundo tem que botar arma na cintura. Eu estou contando um fato, tá? Eu estou contando um fato, eu estou contando um fato. Falei 3 vezes, subconsciente de vocês gravarem. Olha bem, ele conta que ele vinha para uma cidade, para uma estrada, com a filha, e o carro enguiçou. 3 homens se aproximaram e estupraram a filha dele. Ele não portava arma. Tinha porte de arma, mas não portava arma. A partir daquele dia ele passou a portar. Não estou defendendo que você tem que portar, porque a arma não garante que você vai ter eficácia. Mas é o que eles falam. E eu ouvi isso na França. É a teoria de uma chance. Porque também tem o reverso da moeda. 85% dos confrontos que aconteceram se deram entre 0 e 3 metros, foram definidos nos primeiros 5 tiros, duraram 1 segundo e meio. E a grande maioria das pessoas que portavam armas despreparadas morreram com a própria arma. Mas ele narra isso. Ele fala, eu tinha a sensação de que eu teria tido uma chance. Então, quer dizer, você está em casa, está você e sua esposa. Sua esposa está lá de baby doll, sei lá, uma mulher bonita, atraente, ou que não seja, isso não importa, não muda. Porque o doente, o tarado, é o tarado. Ele está vindo pelo corredor para o seu quarto. O que você vai fazer? Vai pagar para ver? Ah, não, se ele vai vir só levar a televisão... Ó, se é só levar a televisão, pode, hein? Mas se for estuprar minha mulher, não, Nanina, não. Você não vai fazer isso, você não tem tempo. É instintivo que você vai atirar. E é desumano que eu não vou aceitar. É positivo que eu vá aplaudir. Eu penso dessa forma. Não estou defendendo que as pessoas devam por si só portar arma de fogo. E aí é por isso que eu sou contra a porta de arma de fogo aqui. Porque a grande maioria queria portar arma de fogo aqui, sabe o que queria? Queria portar arma na cintura, pistola de prata. Mas a mulher, eu vi mulher, eu fui num clube de tiro, a mulher, não, porque eu vou ter arma. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Pois não. Onde é que a senhora vai portar arma? A senhora está de vestido. Não, na minha bolsa. Eu fiquei imaginando a bolsa da minha filha. Se eu puser um porta-aviões na bolsa da minha filha, eu não acho. De volta. Bolsa de mulher, desculpa, não é preconceito, é realidade. Se eu botar um porta-avião na bolsa da minha filha, eu vou levar umas 3 horas para achar um porta-avião americano, aquele com 300 aviões. Imagina uma arma. Se você vai decidir em 1 segundo e meio, os melhores treinamentos do mundo não falam em reagir. Se você falar em reagir para qualquer polícia do mundo, eu estou falando de França, Espanha, Canadá, Alemanha, disso eu estudei e entendo um pouco. Você está excluído, porque quem reage, age atrás. E se você e aí, o conceito de proteção à cidadania é tão grande, que se o policial reage, ele está agindo atrás. E se ele está agindo atrás, ele está botando a coletividade em risco. Eu não ponho a coletividade em risco aqui, não. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados, o policial responde pelo mesmo crime que o agressor. É óbvio que isso não chancela o cara sair por aí dando tiro em qualquer pessoa. É por isso que um policial brasileiro dá 50 tiros, o coronel Ibis sabe disso, dá 50 tiros de pistola, sai formado, vai patrulhar na rua com um fuzil. O que ele está fazendo com o fuzil? Ele não sabe nem mexer naquilo.
enquanto um policial americano não sai para a rua sem efetuar pelo menos 2.500 tiros reais. Fora o simulador. Então, quer dizer, são coisas que nós precisamos enfrentar. Agora, nesse caso da legítima defesa, é óbvio, é instintivo. Eu duvido que algum jurado vá condenar um pai, uma mãe, nessas hipóteses. Não dá. Né? Então, havendo a iminência, inclusive a jurisprudência do STJ e do TJ, aqui do Rio, que ignorou a origem da arma. Ou seja, a arma que o cara tinha em casa estava até irregular. Porque é aquilo, a teoria do umbiguismo que eu chamo, né? Pô, eu vou para lá, mesmo a arma está aí, deixa aí. Se um dia eu precisar, uso, aí eu vejo como é que fica. É melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. É a história, é a verdade. E aí o cara reagiu, comprovada a reação, foi absolvido sumariamente e sequer respondeu subsidiariamente, isso foi uma tese até da Defensoria Pública, muito interessante, pela arma que ele tinha em caráter irregular. É como se fosse uma bênção, sabe? Pô, peraí. Nesse caso, excepcionalmente, está aí o princípio da fundamentação, que é o retrato da nossa democracia. O juiz, na fundamentação, não é em rede social, o juiz externa democraticamente porque ele chegou naquele lugar, ele trabalha dessa forma. Então, eu acho que nessa hipótese de legítima defesa é evidente, desembargador, eu sinceramente, em havendo uma hipótese dessa clara, eu rejeito a denúncia, eu vou absolver sumariamente em havendo uma hipótese clara, é óbvio, né? Mas é isso. 30 segundos mais, me perdoe. Só gostaria de dizer, doutor Abrão, por que eu fiz essa pergunta. O senhor começou dizendo a sua história, da sua história familiar que passa pelo porte de arma. Eu sou neto de um homem que, com 60 anos, foi assassinado com 3 tiros no rosto, sem nenhuma oportunidade de se defender. Isso marcou a minha vida, pai da minha mãe, que sofre reflexos até hoje, reflete na minha família, está aqui minha sobrinha, que não teve oportunidade de conhecê-lo, eu convivi pouco. Então, eu gostaria só de esclarecer esse contexto também, para dizer por que eu fiz essa pergunta, talvez seja a minha posição de concordar mais com as duas colocações. Vou falar uma coisa para o senhor que eu falo para minha filha. A dor ensina, o prazer se usufrui. No prazer você não aprende, você curte. Só dor ensina. Só quem sentiu dor sabe o que é. Então o senhor sabe o que é. Eu não posso pôr em risco um cidadão de bem. Gente, nós invertemos valores. Você não pode pôr em risco um cidadão de bem que trabalha honestamente. Porque isso, vocês estão rasgando a introdução ao ciência de direito. Lembra lá do Paulo Dourado de Guzmão? O ser humano é um ser gregário que precisa viver em sociedade. Se ele precisa viver em sociedade, como equiparar os desiguais? Trazendo igualdade. E como é que você torna os desiguais iguais? Através de uma legislação, através de uma força estatal. E nisso, por isso é que eu falo que nós temos que discutir com profundidade, vem a arma de fogo. Porque desde que o mundo é mundo, o homem está se armando. Ou não? E ele não se armava para atacar, não. Ele se armava para se defender dos bichos, do dinossauro, de tudo, ó, até, depois para caçar, para sobreviver. Então, a arma surge, eu não estou falando de fogo, o conceito de arma surge como defesa. Começa lá atrás na pré-história com um cara com pedra, aí ele vai para o tacape, ele vai para o lançamento. Tá, entendeu? E aí vai até chegar o míssil balístico, né? Que hoje eu aperto o botão aí. Tô nem aí. Não vou nem ver quem eu matei. Mas desde que o mundo é um mundo, o homem se arma. Desculpa. Flávia, por favor, vamos lá. Não, é muito rápido. É que eu assim, queria chamar a atenção e trazer de volta um pouco as nossas reflexões para um debate da sociedade, né? Eu acho que tem vários casos sendo apresentados aqui, é muito do particular para o geral, e isso não nos ajuda no debate, né? Pensar que eu trato bem a minha mulher, ou o fulano de tal vai invadir a casa de fulano de tal, isso é uma espécie de fulanização do debate que se presta à comprovação de teses, mas não ajuda no nosso debate, que é um debate concreto sobre uma sociedade que tem 5 mil feminicídios por ano, que tem 61 mil casos de estupro, 211 mil, se não me engano, casos de denúncia de violência de gênero pela Lei Maria da Penha, 64 mil homicídios
70% deles provocados por armas de fogo. Então, assim, a gente tem uma escala de problemas que não nos permite um debate, ou vítimas que seriam fulano, cicrano, ou beltrano, azul, preto, verde ou amarelo, porque as pessoas não são azuis, pretas, verde ou amarelo, né? São pretas, são brancas, são indígenas, e, fundamentalmente, quem mais morre por homicídio são os jovens negros, fundamentalmente, as mulheres que mais morrem por feminicídio são as mulheres negras. Então, existem, sim, quem mais são vítimas de crimes de ódio são os LGBTs, a população, por exemplo, de religião de matriz africana. Então, nós temos algumas evidências estatísticas que indicam, evidências, não só estatísticas, dados concretos, né, em relação a perfil de vítima, a vitimização, que são muito claros em relação a quem serão os alvos preferenciais, quem vai continuar morrendo na sociedade brasileira. Era só isso. Obrigada. Rodrigo. Só para desembargador, primeiro fazer uma afirmação. Eu vim aqui para palestrar sobre o que me foi perguntado, não sobre porte de arma de uso restrito. Não, e aí, obviamente... O senhor propôs o tema. Não, sim. Então, o debate, eu acho que ficou limitado aqui, quando chegou o convite, à posse de armas de fogo, e foi o que acho que todos os palestrantes aqui se limitaram, sim, que, obviamente, todos aqui concordam da gravidade da circulação de fuzis, só que eu acho que os temas aqui acabam confundindo um pouco o debate. Eu quero ressaltar e parabenizar a Emerge por abrir espaço a pesquisadores. O mundo do direito, e aqui sem fulanizar, ele tem a arrogância de se bastar no dogmatismo e nas teorias jurídicas. Talvez seja a área do conhecimento, o direito, em que haja maior complexidade em que se introduzir um debate com dados. E o debate com dados, ele é transformador, e o que a gente viveu na Defensoria Pública nesses 4 anos é transformador em termos de definição de política pública. Um juiz, quando dá uma sentença, ele faz uma política pública. Um defensor, quando faz uma defesa, ele faz uma política pública. E é indispensável que essa política pública seja baseada em evidências, seja baseada em dados. Então, fica aqui parabéns pela coragem de trazer para o direito pesquisadores, trazer o debate de dados. E, para finalizar, se a gente discute tanto Estado mínimo, se a gente discute pouca intervenção do Estado, vamos discutir em outros campos. Quais substâncias eu posso ingerir? Isso está na minha autonomia da vontade? Porque o Estado pode definir quais substâncias... Sim, mas porque veio... Sim, então, mas é importante. Se a gente... prejuízo de voltarmos Concordo. a fazer. Por que o Estado pode interferir em determinados comportamentos, entre aspas, desviantes, como foi o que aconteceu no Carnaval? Porque o Estado pode interferir o que nós podemos ver numa exposição de arte, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, vamos debater Estado mínimo, intervenção do Estado, mas em todos os campos. Não só no direito, acho que, de portar arma de fogo, mas em quais substâncias eu posso ingerir. Sobre isso. Eu acho ótimo, então eu acho importante. Por isso que Sim, por isso que a Emerge é uma escola de referência de pluralidade. Só que eu acho que se a gente vai debater o que o Estado pode interferir, não só no uso da arma, mas em outros campos do conhecimento também. Obrigado. Vamos aproveitar. Passa até por essa mudança de perfil da defensoria que está se redefinindo. Seria interessante nós fazermos um link entre esses temas, intervenção do Estado, armas, drogas, e talvez até nós tivéssemos aqui, não sei, as posições invertidas, né? Interessante isso. Porque podemos até fazer um outro fórum sobre isso. Quem sabe? Muito Ótimo. interessante, porque o que não quer arma, ele quer a droga. É engraçado. O maior prazer. Os dois já muito engraçado isso. Os dois já estão convidados. Esse eu acho o máximo. Vamos liberar o crack, a cocaína, enfim. Não, mas não vamos adiantar nada. Não vamos adiantar. Vamos deixar para o próximo debate. Vamos deixar a cocaína para depois. Não, nem para depois. Tem que mudar o perfil. Pois não.
Doutora, Desembargador, eu queria aproveitar esse evento tão relevante só para fazer um anúncio. A OAB está fazendo uma campanha de doação de livros para escolas públicas e para subseções que não têm bibliotecas, que é o porte de livros. Então, nós estamos defendendo o porte de livros e quem quiser fazer doações, em todas as salas de OAB, nos fóruns, nós temos a coleta e também na sede da OAB. Obrigada pela oportunidade, aliás, eu até presidente. costumo dizer... Você já sabe. Aliás, eu até costumo dizer que quem porta livro está sempre mais bem amado. Né? Mas, doutor Rodrigo, aproveitando, eu até queria tentar responder a sua pergunta, da sua palestra. Acho que os dois podem me ajudar aqui. Por que o juiz do interior é mais severo? Vocês lembram? Me ajudem, por favor. Vocês lembram? Se bem que o pessoal aqui é quase tudo mais mas os mais antigos. Vocês lembram de uma série dos anos 90, de um juiz, de uma série americana dos anos 90, de um juiz que, durante o dia, ele perdia todos os júris, que eram todos bandidos, que eram absolvidos, e à noite ele saía, juntava um grupo, matava todo mundo? Não. Vocês lembram dessa série? Uhum. Como é que era o nome dele? É isso aí, justiça. É isso aí, o filme é esse, justiça. Alguém lembra o nome dele? Vocês lembram o nome dele? Não era uma série, nós achamos que era o Justiceiro. Não é um negócio desse? Não, esse é do Michael Douglas, que faz o Não, papel, não, não é era esse? Michael Douglas, não, era uma série. Nicholas Marshall. Nicholas Marshall, era uma série. Aluno é a mesma Nicholas Marshall, isso aí. Era uma série de um juiz de cabelo comprido, que durante o dia ele ficava uma fera, porque ele fazia lá os julgamentos criminais, e ele perdia todos, porque os jurados eram comprados e tal, e ele começou a se indignar, juntou um grupo de matadores, e à noite ele ia lá, pegava aquele sujeito que tinha sido absolvido, ia lá e matava. Aí tá bom, e eu era juiz de São Gonçalo. Eu passei 7 anos lá, 93 a 2000, 7 anos lá. Tudo bem, um dia o meu secretário chega para mim e fala assim, doutor Alcides, o senhor sabe qual é o seu apelido aqui em São Gonçalo? Eu falei, não, Paulinho, qual é? Nicholas Marshall. Meu apelido em São Gonçalo era Nicholas Marshall. Então, é para começar a tentar responder a sua pergunta. O que acontece? A gente, em início de carreira, a gente tem a tendência em ser mais rigoroso mesmo. Eu era o cão chupando manga quando eu comecei na minha carreira como juiz criminal. Eu condenava todo mundo, se bobeasse, eu condenava até a mim mesmo. Aliás, talvez até psicologicamente fosse uma forma de condenar a mim mesmo, talvez. Então, sem dúvida. Então, talvez por isso o senhor encontre mais condenações nos juízes do interior e já não encontre esse mesmo rigor no juiz mais velho que atue na capital, porque ele já passou por muita coisa, já teve mais experiências, já amadureceu e já viu que a solução para os problemas da criminalidade não é sair condenando todo mundo. Então, talvez a explicação seja essa. Claro que eu não sou o dono da verdade, não tenho todas as respostas, mas, no meu caso, a solução foi essa. Né? Hoje dizem até que eu sou do PSOL. PSOL. PSOL? Não, e Já quando chega ao ponto de dizer que eu sou do PSOL, então o senhor imagina, olha aí como é que eu fui do 8 para o 80. E quando chegar e quando chegar ao Supremo, pode ter lá um ministro que sirva de exemplo também. Quando chegar ao Supremo vai ficar melhor ainda, pô. Né? Então, doutor Rodrigo, talvez a minha resposta para o senhor está dada. A primeira pergunta para ele ali de barba, que foi o primeiro que levantou a mão. Pois não. Ela falou a respeito deu o exemplo dos policiais, né? Quantos policiais morrem no Rio de Janeiro? Só queria fazer uma colocação, que ela falou que a arma não é um instrumento de defesa. Eu discordo, porque a gente tem policial civil também que não morreu nessa contagem. A gente tem muito policial militar, tem outros policiais que não morreram.
E sabe-se muito bem que no Rio de Janeiro existe a milícia, como a senhora mesmo pontuou. Então, muitos desses policiais não morreram porque estavam com a arma. Morreram porque foram executados. E, então, assim, só essa colocação, que a arma pode servir como instrumento de defesa, sim, mas tem que saber ser usada. Né? Eu concordo com todos os números que foram passados e concordo com o doutor Alexandre, que só quem sofreu sabe. Então, quando você está dentro de casa e você tem uma situação que você tem a sua esposa, a sua família para você defender, só você que sabe como que você vai reagir. Então, só para colocar que nem todos esses policiais que morreram por conta de que estava armado. E tem muitas pessoas que estavam armados e evitaram uma série de problemas, uma série de assassinatos e, inclusive, com a própria família. Então, a arma serve, sim, ao meu ver, como instrumento de defesa. Só isso. Obrigado. A outra, a menina que estava lá atrás, ó. Esses números são da Boa tarde. Meu nome é Sidney, eu sou... Posso? Você mesmo, isso, vai. Boa tarde, meu nome é Sidney, eu sou estagiário do quarto utilizado de violência doméstica em Bangu. Conseguindo ouvir? A minha dúvida é para a professora Joana. Professora Joana, a senhora comentou sobre a tragédia que aconteceu em Suzano após a flexibilização das armas. Entretanto, teve o mesmo acontecimento em Realengo, quando estava em vigor o Estatuto do Desarmamento. A senhora acha que esse acontecimento foi devido à flexibilização ou não? Ou tem algum bullying que está ligado nisso? Não, acho que, assim, em momento, me perdoa se eu passei essa impressão. Eu não acho que a gente pode atribuir acho que, assim, tem uma coisa que a gente discute muito dentro da universidade, que é a diferença entre correlação e causalidade, né? Uma coisa, correlação quando duas coisas andam juntas e causalidade é uma, A causou B. Eu acho que nem a causalidade aí, primeiro são 2 pontos, nem isso pode ser dito. Eu concordo que Suzano, na verdade, se outras armas fossem mais fácil acesso, teria sido ainda pior, que é o que a gente tem no cenário de mass shooting nos Estados Unidos. Né? São jovens com armas de grosso calibre provocando matanças gigantescas. Eu acho que a gente iniciou no Brasil, já no ano passado, um debate sobre cultura de armas, que é um debate que não existia no Brasil. Mas a gente não pode ficar dizendo, isso fazem parte de processos sociais, é claro que a gente já teve Realengo, já teve outros, mas eu acho que são consequências, assim, todos esses fenômenos como é que eu posso chamar? Eu estou tentando ver um nome que eu poderia encaixar, o cara da Nova Zelândia que fez um atentado numa mesquita com a pessoa aqui de Suzano, na verdade, é o caso, extremismos, né, vamos dizer assim, ou distúrbios mentais, alguma coisa que leva nesse caminho. Eu acho que nem política, essa discussão do posse de arma, ela não pode ser, a gente tem que levar as coisas separadas. Eu acho que, como o Rodrigo bem colocou, a gente está aqui debatendo o decreto de armas de fogo para flexibilizar a posse de arma, então a gente tem que focar nisso. A gente quer isso exatamente. A discussão aqui, no meu ponto de vista, foram algumas pessoas defendendo que a gente não quer e outras dizendo que isso não importa. Porque o que importa é o porte, é o uso restrito e etc. Mas o fato é que você liberalizar ou flexibilizar a posse, a gente vai mudando a nossa referência do que é o mal menor, né? Do que não importa e etc. Há 3 anos atrás, discutir liberalização de posse no Brasil era um absurdo. Hoje em dia, a gente acha que não precisa nem discutir, porque faz parte. A próxima discussão, a gente está aqui nessa sala dizendo que há consenso de que porte não deveria ser permitido. Eu duvido que daqui a 6 meses as pessoas continuem achando que é um absurdo o porte, porque vira o novo normal. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar com o debate que a gente está no Brasil hoje. Boa tarde. Acho que vai dar para ouvir em algum momento, se vocês não estiverem ouvindo. Eu não falo alto mesmo, mas eu posso... Fala mais alto. Meu nome é Paola e eu tenho... Primeiro, quero super agradecer a Flávia pela mediação. Difícil.
super difícil nesse processo. Acostumada. Pois é. Você acha que eu chamo ela por quê? Porque ela é maravilhosa, né? Porque ela é perfeita no trabalho. Então, agradecer muito a Flávia pelo posicionamento também. Acho que como mulher, estar mediando é um posicionamento, como mulher negra também, um posicionamento importante. Agradecer pelo convite estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu tenho algumas perguntas, mas todas relacionadas à mesma coisa. Tá? A gente está falando sobre armamento, a gente está falando sobre flexibilização, a gente está falando sobre decreto, a gente está falando sobre várias coisas que em todo momento vão em direção à sociedade. E a minha pergunta que eu faço para vocês é com relação à sociedade. A gente fala sobre segurança pública e segurança privada. Caminhando por esse lugar de armamento, segurança, eu quero refletir sobre a educação infantil. Tá bom? Porque a gente está falando de cultura, isso tudo vai influenciar no exemplo que você deu do seu filho, no exemplo que foi da minha geração, isso tudo influencia numa infância. Eu quero saber o posicionamento de vocês com relação à infância. Qual é a preocupação que vocês estão fazendo quando analisam o que vocês estão trazendo como debate, que não foi um debate, foi mais palestra do que debate, o debate vai acontecer a partir de agora, mas olhando para isso, como é que a gente pensa na infância e nas crianças? Mais alguma? A Joana, que é... A Joana... A Joana tem a tese dela de doutorado sobre escolas. Não, eu acho que quando a gente pensa em infância, se for olhar de 0 a 3 anos, é o que eu estava falando da cultura de arma, super influencia isso. Se você, o quanto que você acha normal ver uma pessoa armada. E isso reflete se você tem desejo, né, e etc. Se você acha que a arma ali é um objeto de desejo ou um objeto de repulso. Eu, para mim, não quero nenhuma arma próxima de mim e é uma coisa que me dá um certo pavor e um temor e eu acho que isso tudo reflete nisso. Mas eu acho que a sua pergunta eu acho que tem toda essa discussão, né, ela tem um caráter moral que foi levantado em várias vezes que acaba influenciando isso, né? E dentro de casa eu vou levar toda essa discussão do que eu posso, do que o meu caso e do que para dentro de casa, como isso vai refletir numa sociedade, que eu acho que o Brasil, essa cultura, como eu levei, a gente já teve realengo, já foi alguns anos atrás, mas, de forma geral, a cultura de armas no Brasil era uma coisa pequena. Você não tinha, 5 anos atrás, pessoas defendendo que você deveria andar armado, ou que você tem o direito de andar armado. É isso que eu estou falando. Com questões sociais, isso não é. E eu concordo totalmente com o Rodrigo no sentido, por que a gente vai discutir que o Estado não pode legislar sobre o meu direito de andar armado, mas ele pode legislar sobre o meu direito de usar drogas, sendo que um tem uma externalidade menor do que a outra. Então, eu acho que são discussões que são colocadas de forma separada, mas eu acho que concordo que tem que ser levados para a mesma mesa. Eu queria só mudar um pouco o foco, né? Eu acho que, primeiro, né, o adulto ele tem o dever de preservar a criança, né, de mantê-la a salvo de qualquer risco. Então, evidentemente, que o adulto que expuser a criança a contato, isso hoje é contravenção, pode caracterizar crime. A contato com arma de fogo, estará cometendo um ilícito penal, né? Agora, o que me parece fundamental, eu tenho 3 filhos, um deles está aqui, e eu acho que nós devemos pensar na nossa infância, na nossa juventude daqui para frente, na construção de verdadeiros indivíduos, de verdadeiros cidadãos. Eu não gosto dessa ideia de alguém, de um partido político, de um governo, de um Estado, pensando o que é bom ou o que é ruim para mim. Não gosto. Eu acho que, em relação a essa matéria aqui, quando eu prego a liberdade em relação ao Estado, eu não estou me referindo à abolição do Estado, ao Estado mínimo. Muito pelo contrário, eu acho que o Estado tem que ser reduzido. O Estado brasileiro é paquidérmico, é um Estado gigantesco, é um Estado corrupto e ineficiente, que não se dedica às suas áreas básicas. É um Estado que, ao longo dos tempos, foi apropriado por quadrilhas, a verdade é essa, né? E desagou dessa situação de hoje. Nós estamos discutindo, eu acho muito bom que a sociedade discuta, porque não havia espaço para essa discussão, porque havia um discurso único no país. Um discurso único. Havia o monopólio da verdade. Hoje não há. Eu não estou dizendo que eu esteja com a razão, mas hoje não há, né? Hoje se discute abertamente certos fatos. E a experiência do Estatuto de Desarmamento foi catastrófica. Catastrófica. Não poderia ser pior. Então, o que eu acho que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, eles devem crescer tendo consciência da sua cidadania.
ele tendo consciência das limitações do Estado na influência na sua vida. Ele poder tomar decisões conscientes, aprender a pensar e não deixar que terceiros pensem por ele. Isso eu acho fundamental. E aqui, em relação à droga, eu achei ótimo falar, eu não quis falar para não provocar, mas o doutor Rodrigo, nosso defensor público geral, fez a referência. É estranho, o que me preocupa, aí sim, é um adulto cheirar cocaína ao lado de uma criança. Isso me preocupa muito, né? Muito. Usar drogas perto de crianças e adolescentes. Isso é preocupante. Estimular, né, a imprensa, não digo a imprensa, mas novelas, seriados, estimulando ali como se fosse um comportamento normal. Não é anormal. Aliás, não, não, é não normal. só isso, como cigarro também. O cigarro também, qualquer. Não, o cigarro é ruim. É ruim, mas veja bem, algumas drogas, conversem com qualquer. Eu conversei com inúmeros psiquiatras, inclusive com o meu, a respeito desse assunto. Não é nenhum psiquiatra, nenhum médico, ele vai admitir o que se propaga hoje no Brasil, que é a liberação completa total de qualquer droga. Até porque o Estado não teria como prestar o serviço de saúde pública para a legião de cracudos, de dependentes. Enfim, isso é uma loucura. Agora, essa é uma discussão muito Não, é uma discussão, ampla pra não, gente muito, ter mas agora. não, só para botar aqui. Eu acho aqui também, a nossa discussão, eu acho que nós estamos longe, a nossa geração, né, quando eu digo a minha geração, eu já estou um pouco mais antigo, mas nós estamos longe de ser dogmáticos. Há muito tempo que a dogmática no Brasil foi jogada para escanteio em matéria de direito, né? Hoje, inclusive, nós temos um judiciário ativista se substituindo ao legislativo, ao executivo, temos um Supremo que administra, que legisla, que governa, enfim. Eu outro dia disse na sala de aula, eu achava que fosse morrer sem ver o que eu assisti. 4 votos, 4 ministros do Supremo propondo a aplicação da lei de racismo para criminalizar a homofobia. Isso é a maior barbaridade. Não estou entrando no mérito se vai criminalizar ou não, isso é tarefa do Congresso. Isso é uma conquista básica da humanidade, reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Isso é uma barbaridade. Hoje nos agrada punir a homofobia com base na lei do racismo. Amanhã nós vamos ter uma maioria lá de vascaíno, vamos punir os flamenguistas, que são flamenguistas, com base na lei, sei lá, do... O problema é que a maioria é flamenguista, vai ser o contrário. Pode ser também, né? Pode ser, mas agora tem um dado aqui, porque aí não se trata de uma questão dogmática, ou de apego à lei, né, de ser positivista, mas nós temos uma questão constitucional muito importante que passa despercebida. É preciso se debruçar sobre a Constituição, porque, por enquanto, vale a Constituição. O problema é o seguinte, em relação à segurança pública, e a segurança pública é, a rigor, o somatório da segurança de cada um de nós, a Constituição lá diz que é dever do Estado de cada um dos cidadãos. Ela não tem o monopólio, ela não dá ao Estado o monopólio da segurança pública. A Constituição, em relação à droga, por exemplo, só fazendo o link, há um mandado de criminalização. O legislador ordinário está obrigado Não, porque eu quero trazer... Mas aí o senhor está falando... Não, trazer o livro, porque as pessoas falam como se possa... Não, é arbitrariedade, nunca se discutiu isso, não. O debate é esse, sim, porque está nos limites da Constituição. Você não pode, com base na Constituição, negar ao cidadão o direito de se defender, a legítima defesa, a autodefesa. Não pode. Né? Eu estou em casa com a minha mulher, com a minha filha. Tem um probleminha que entra um ladrão, eu tenho uma arma, eu vou matá-lo e vou estar atuando em legítima defesa. Agora, a questão aqui, a correlação é essa. Em relação à criança, tudo, eu acho que o cidadão tem que crescer sabendo tomar decisões e não deixando que terceiros decidam por ele. Só isso. Mais alguém aí? Mas antes tem 2 questões aqui. Uma, doutor, meu querido vice-presidente, sem o qual não existe fórum aqui. Meu querido, pode, por gentileza. Microfone. Um pouquinho. Bom, serei muito rápido. Depois dessas excelentes exposições aqui, e como integrante do fórum, conforme já mencionou o desembargador Alcides, e também de Câmara Criminal, não poderia entrar aqui calado e sair mudo. Principalmente sobre esse importante tema, né? E muito em voga. Acompanhei a exposição do professor Antônio José sobre a origem da regulamentação das armas aqui no Brasil. A começar pelo artigo 19 da LCP, posteriormente a Lei 9437, de 2006, se não falha a memória, e posteriormente o Estatuto do Desarmamento, que é de 2013. É fato que a gente não pode negar, porque as estatísticas demonstram
que quanto mais arma disseminada no seio social, maior é o número de homicídios e de lesões corporais praticadas com esse tipo de instrumento. Porque arma não é só arma preta ou arma de fogo. Arma é qualquer objeto, pode ser arma própria ou arma imprópria. Então, o indivíduo, para matar, para ferir, não precisa usar tão somente arma de fogo, ele utiliza qualquer instrumento. Agora, e a facilidade, a arma de fogo, você não consegue tão fácil como você consegue os outros instrumentos que você pode utilizar impropriamente. E às vezes a pessoa esquece isso. Eu, como sou de uma região, sou do interior, sou de fazenda, e lá naquela época todo mundo tinha arma, e nunca ninguém matou ninguém com arma, pelo menos que eu conheça. É diferente aquela época, da época rural, com essa época urbana que a gente vive atualmente, onde os índices de criminalidade realmente são alarmantes. E a gente se preocupa em restringir a posse da arma, e tem essa alegação, bom, quando o Estado não garante a segurança da sociedade, ele tem que permitir que o próprio particular utilize os meios para a autodefesa. Isso é um brocado que vem desde a Revolução Francesa, essa alegação. E aqui, as pessoas não se preocupam muito com a discussão se deve ou não restringir, e é inegável também, de acordo com as estatísticas, que foi mencionado aqui, que a gente não deve ter como base os Estados Unidos. Mas em vários estados, eu li que em vários estados dos Estados Unidos, onde há restrição à posse de arma de fogo, que os índices de criminalidade envolvendo armas são menores do que aqueles que são mais liberais. E aqui no Brasil também, a partir de 2003, quando foi editado o Estatuto de Desarmamento, eu li também uma pesquisa, que cada ano ia diminuindo o índice de criminalidade. Isso foi comprovado estatisticamente. Se foi comprovado estatisticamente, essa discussão da gente aqui, e o cerne da pergunta, que constou aqui do folheto, do nosso fórum, se aumenta ou não, isso é inegável que aumenta. Quanto mais arma no seio social, maior vai ser a quantidade de crimes envolvidos com a arma. Agora, de certa forma, eu concordo com o professor Antônio José, no sentido que não houve, pelo menos na minha compreensão, que eu li o decreto todinho, quando eu li, se realmente não houve essa flexibilização que está sendo aí difundida, como que fosse não houve. Houve, na minha compreensão, de certa forma, uma melhor regulamentação, um melhor disciplinamento daquele assunto. E, de certa forma, cumprindo o que foi decidido pelo referendo, que não foi plebiscito, foi referendo, porque a lei 9437, ela proibiu a venda de armas, como o doutor Antônio José mencionou, e colocou uma consulta popular através do referendo. E o povo maciçamente não quis, não aceitou. Então, se ele não aceitou, você tem que cumprir o primário da Constituição. Você não pode restringir totalmente a comercialização de arma ou a posse de arma. Que posse é uma coisa e porte é outra, bem diferente. Não pode restringir, porque você estaria restringindo aquela manifestação popular. Agora, a questão é de controle. É você analisar. E ela dificulta de todas as formas possíveis esse decreto, que é a mera regulamentação do estatuto, a alteração da regulamentação. Você comprar arma é cara, foi mencionado também. Você tem que fazer um acompanhamento psicológico, tem que ter um laudo do psicólogo, tem que ter um treinamento, e treinamento é caro, e através desses clubes de tiros, certamente vão surgir uma porção aqui no Brasil, e já surgiram em razão dessa nova regulamentação. Então não é tão simples assim você obter uma arma. E, de certa forma, acabou com os abusos que existiam, porque existia uma discricionariedade muito profunda da autoridade policial federal. E a lei não dava isso a ela, porque aqui estava ferindo o que foi decidido popularmente com o referendo. Aquela restrição no rigor era uma proibição, não era restrição. Que vinha aqui no Rio de Janeiro, eu tive notícia, parece que não teve nenhuma autorização. Que não é porte, é autorização para porte de arma. Todo mundo chama de porte, mas tem que ser igual permissão ou autorização para você portar arma, que é diferente você ter uma arma na sua casa. E, e a questão maior também, que a gente, pelo menos eu não observei muito aqui, a preocupação é a questão da educação. Existe um princípio filosófico que diz, quando você proíbe
o indivíduo que utiliza inadequadamente o uso do instrumento, você proíbe, você não está dando uma oportunidade a ele de se educar para que venha a utilizar adequadamente aquele instrumento. Então, eu fico sempre refletindo essa questão, que você vai proibir, não seria melhor a gente fazer uma campanha maciça, que crimes com arma de fogo sempre vai existir, como existe com qualquer outro tipo de instrumento utilizado impropriamente como arma. Então, aqui eu sei que a gente nunca vai chegar à conclusão sobre esse tema, e não sou totalmente favorável à flexibilização total, sou totalmente favorável a um controle rígido, realmente, da posse de arma de fogo. E essa questão, a maior preocupação, eu acredito que seja as armas clandestinas, que está em poder da criminalidade aí. O Estado deveria ter políticas públicas no sentido de arrecadar essas armas. Porque na fronteira, só de fronteira seca, tem 17 mil quilômetros do Brasil. Você não vai conseguir evitar 500. E uma boa parte, como foi mencionado também, desses crimes que são praticados com arma de fogo são com armas clandestinas. Então, na minha visão, a maior preocupação que a gente tem que ter preocupação é de arrecadar essas armas pesadas que estão em poder da criminalidade, da alta criminalidade. Então, era só a minha pequena intervenção. Ibis, alguma coisa? Vou te dar a palavra, pode deixar, esquecer não. Coronel Ibis, por favor, com a palavra. Doutor, Desembargador, eu eu queria realmente, saudá-lo. assim, Oi? a gente está... São 5 para as 2, eu realmente não posso. A agenda estava até uma. Todo mundo aqui gosta de falar, né? O problema foi esse. É mesmo. Eu realmente vou ter que pedir para mim... Tá bom, tá bom. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Você vai com ela. Vai não, coronel. Eu só queria trazer um ponto para a nossa reflexão, que eu acho que é um ponto importante, que é o do sentido de prioridade. Sentido de prioridade. Segurança pública é um grande problema. Em 2017, 175 brasileiros perderam a vida todos os dias, vítimas de mortes violentas intencionais. 175 todos os dias. Nós hoje estamos com mais de 64 mil brasileiros que são mortos por ano, vítimas de mortes violentas e intencionais. A Constituição que temos hoje, do dia 5 de outubro, desde o dia 5 de outubro de 88, é a primeira que tem um capítulo sobre segurança pública. Um capítulo que levou o desembargador 30 anos para ser regulamentado. 30 anos. Desde que publicamos a Constituição, os nossos indicadores só pioraram. Apesar do legislador constituinte, em 88, ter entendido que segurança pública era um tema importante, a ponto de ter criado o capítulo 3º do título 5. Nós levamos 30 anos para regulamentar o capítulo. E quando fizemos isso, fizemos um ano de eleição. Então, fizemos uma legislação que, apesar de ruim, ela tem o mérito de existir. Então, em junho do ano passado, nós publicamos a Lei 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública. Uma legislação que pretendeu, complementando a Constituição, transformar todas as agências policiais do Brasil num sistema, através do qual a gente pudesse fazer fluir uma política pública de segurança, sem a qual nós não vamos chegar a lugar nenhum. Em agosto do ano passado, esta lei foi regulamentada por um decreto, o decreto 9489, que é um primor, uma legislação extremamente bem construída, que estabelece no seu primeiro artigo, que determina que a União Federal formule uma política de segurança pública centrada na redução de homicídio da juventude, que a principal vítima da violência entre nós tem até 29 anos de idade. E o que é que nós fizemos até agora? Nada. Rigorosamente nada. Então, nós temos uma capacidade impressionante de formular um grande texto de lei e uma inércia absoluta em fazer com que aquilo que a gente legislou saia do papel. Aí este governo que assume, que tem na segurança pública um grande mote, né? Ele foi eleito por muitos servidores da segurança pública com muita expectativa. O primeiro movimento desse governo, ao invés de cumprir o que já temos,
Ao invés de implementar ou de desenhar políticas públicas eficientes do controle e da redução dos homicídios, ele opta, atendendo a uma promessa de campanha, ele opta pela flexibilização. Me parece que fazendo isso, e eu entendo os argumentos que o senhor traz, os argumentos do liberalismo, me parece que fazendo isso ele fere um princípio de prioridade, que me leva a suspeitar se nós efetivamente poderemos contar nos próximos anos com uma política de segurança. Ou se o que vem por aí é uma aposta cada vez maior na ideia de que segurança pública se resolve com mais direito penal e com mais ações policiais e sem nenhuma política pública. Ou seja, nós podemos estar diante, já que eu sou levado a acreditar que não há muita sensibilidade em termos de prioridade, que nós podemos ter diante de nós um governo que vai abrir mão da política em nome da polícia, imaginando que vamos resolver o problema de segurança pública exclusivamente com ações policiais espetaculares. Ou seja, mais operações policiais, menos política pública e mais encarceramento. Isto definitivamente não é solução. Segurança pública é um problema muito sério que tem que ser enfrentado com políticas públicas, com ações de curto, médio e longo prazo amarradas num grande planejamento. Então, ao invés de cumprir a legislação que já está aí, né, que eu acho que deveria ser o primeiro movimento, a gente opta pela flexibilização, que me parece também que é uma aposta na autodefesa. E isso me preocupa demasiadamente. Eu até aceitaria este debate, eu entendo perfeitamente os seus argumentos, se nós já tivéssemos feito tudo isso anteriormente. E por isso eu acho que aí uma inversão de sentido de prioridade que particularmente me preocupa muito. Para nós encerrarmos, dá a palavra ao rapaz ali. Antes que nos expulsem do auditório. Boa tarde a todos, meu nome é Renato Alves. Agradeço a oportunidade de participar desse elevado debate, parabenizando a Emerge. E, infelizmente, a doutora Joana já foi, a pergunta seria direcionada a ela, mas talvez algum dos componentes da mesa possa responder. Ela trouxe muitos dados estatísticos, né, e sempre comparando com os Estados Unidos. Mas uma realidade brasileira muito próxima é que o Uruguai, onde não tem esse controle sobre armamento, e os índices são muito mais baixos. Seria mais honesto uma comparação, provavelmente, com o Uruguai. O doutor Rodrigo Batista trouxe aquele dado que 70% das audiências de custódia no Rio, as pessoas permanecem presas, dando o entendimento que talvez os juízes fossem contrários a essa flexibilização. Mas eu pergunto, eles permaneceram por causa da posse da arma ou porque estava cometendo algum ato ilícito com a arma? Seja o tráfico, seja assalto, o que foi que manteve preso? E o terceiro, o doutor Antônio José bem colocou, eu fico me perguntando até que ponto nós vivemos de fato no Estado democrático de direito. Porque se há um referendo e a população responde de uma forma, um presidente eleito democraticamente, pela vontade da maioria, toma uma atitude. Sua pergunta já está fugindo do tema. Vou indeferir a sua pergunta. Ok. Vou indeferir. Você vai ficar até amanhã respondendo. Não, estou indeferindo sua pergunta. Tudo bem. Só a primeira. Obrigado. A minha resposta é rápida. Eu tomei o cuidado, eu só analisei as imputações do artigo 12, 14 e 16. Não havia ali, porque, obviamente, isso ia talvez interferir na conclusão se havia crime conexo. Esses dados que eu apresentei são somente da prática dos crimes do 12, 14 e 16, por mais que pesquisas das sentenças de tráfico de drogas, e eu cito aqui a da Luciana Boatê, digo que o perfil da pessoa presa hoje por tráfico de droga, e a gente lançou uma ano passado, é do réu primário, normalmente portando pouca droga, sem arma de fogo. É o perfil da pessoa criminalizada por tráfico de drogas no sistema de justiça criminal.
Já conheço a pesquisa dela, também já teve aqui comigo. Sim. Não só aproveitar a exposição rápida, mas brilhante do Coronel Ibis, é dizer o seguinte, eu penso que o Estado liberal, o Estado social, o liberalismo, uma visão mais social do Estado, podem conviver harmonicamente. E por isso que eu não gosto dessa demonização de pensamento de esquerda ou de direita. Eu acho que o que importa é o debate, a dialética, desde que isso seja feito com lealdade, né, e, sobretudo, com uma honestidade intelectual. Eu, por exemplo, eu não vejo, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que essa liberação, ou a flexibilização, que a meu ver não houve da posse de armas de fogo, não seria propriamente uma política de segurança pública. Concordo, nós precisamos de outras políticas, né? Nós não vamos resolver o problema de segurança pública isoladamente com direito penal ou com leis mais rigorosas. Agora, por outro lado, eu sou contrário também ao laxismo penal, ao abolicionismo penal. Eu acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. A minha colocação aqui é mais a relação do indivíduo com o Estado. Agora, o que ampliar a posse, primeiro, pouquíssimas pessoas terão condições de adquirir armas de fogo, né? Um direito, a meu ver, natural, inerente ao cidadão, que é o que garante a legítima defesa. Eu acho que não muda muito no contexto, né? O que muda, eu acho que o espaço do debate é esse. Eu acho que tem muita coisa boa para aproveitar de um lado do pensamento e do outro. Eu acho que as ideias, na verdade, elas não devem brigar absolutamente. Você pode combinar, desde que haja o objetivo seja comum. Eu acho que aqui o objetivo, tanto quem tem um pensamento mais à esquerda, mais à direita, mais de centro, o objetivo é melhorar as condições de vida da nossa população, porque realmente nós vivemos, independentemente aí da história do Brasil, não vamos imputar a culpa a esse ou aquele personagem, mas o conjunto geral, nós chegamos a um ponto hoje, esse número de 60 mil homicídios por ano, 175 pessoas por dia, como se caísse um avião por dia no Brasil. Isso é um negócio inaceitável, inadmissível, né? Então, eu gostei muito da sua colocação, eu acho isso, eu acho que tem que combinar. Eu acho que é uma questão aqui de respeito à cidadania, ao indivíduo. Eu acho que não houve propriamente flexibilização, gostei do decreto. Agora, acho que isso não torna dispensável que o Estado também, em outras áreas, invista, né, em segurança pública. Segurança pública, o senhor sabe melhor do que eu, é coronel da Polícia Militar, não é só a polícia. Se fosse, né, nós botaríamos o exército na rua, marinha, aeronáutica, estaria tudo resolvido. Não é. O problema é muito maior. Então, eu achei interessante essa... Bom, sendo assim, vamos encerrar nosso seminário do dia de hoje.